Bom, meus amados, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa muito. Meu nome é Timóteo, cadê? Eu tô olhando pra mim, sei lá. E nós vamos, deixa eu mudar de posição aqui. Bom, eu sou Timóteo, nós vamos trabalhar um pouco algo que nós já trabalhamos em sala de aula no começo do ano, já passamos atividades, mas que vocês podem estar sentindo falta, ou então não estavam tão ligados, estavam empolgados com o começo do ano. Temos aqui nossos clássicos para nos acompanharem. Marx, Durkheim e Weber. Bom, quem não conhece ainda, já que é primeiro ano, vocês vão conhecer com o tempo. Nossos três clássicos, três porquinhos, três maravilhosos, três complicados de se entender e fáceis também, em alguns contextos. Bom, amados, tá aí o slide na tela. Esse slide, aviso, ele tem na internet. Foi uma questão que o Nelson Tomasi, que é o escritor, se juntou com a Saraiva e fizeram um negócio bonitinho para fazer um slide já prontinho na internet. Então, eu não estou roubando, apesar de estar roubando. Não estou roubando, porque estou utilizando uma coisa e BM está escrito Editora Saraiva, está tudo certinho. Então, vocês podem olhar, não é algo, oh meu Deus, como ele conseguiu. Então, só para vocês não virem com papo depois de que, o professor pegou uma coisa que não pode. Pode sim. Larga de papo. Ai, café. Bom, amados, é o seguinte. Vamos dialogar um pouco, tá? Trabalhar com a ideia de sociologia. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a gente vai trabalhar isso ou não. Vamos trabalhar isso. Eu acho que vou ter que botar minha carinha pra ali. Minha carinha vai ter que vir pra cá mesmo. Vamos lá. Bom, sociedade dos indivíduos. O que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade? Essa perguntinha parece lembrar uma outra. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Essa ideia de ovo ou galinha, o que vem primeiro, não tem muito a ver com o nosso assunto em questão, mas o problema tem. Porque a galinha vem primeiro, mas a galinha vem do ovo. Mas se o ovo vier primeiro, quem foi que chocou o ovo? Quem foi que pôs o ovo? É um problema que a gente não sabe onde começa e onde termina. E é isso que eu quero levar vocês a pensarem aqui. Assim como tem um problema do ovo e da galinha, existe esse problema da sociedade do indivíduo que eu não sei quem veio primeiro. Não, professor, quem veio primeiro foi Adão. Não, mas tudo bem. Não vamos discutir aqui a percepção religiosa. Eu também sou cristão e tenho minhas percepções. Mas dá para imaginar um indivíduo sem sociedade? Uma coisa que eu sempre faço em sala de aula é tentar levar vocês a pensar como seria um indivíduo sem sociedade. Purinho. De repente vocês pudessem conhecer alguém adentrando a sua porta ou a sala de aula, alguém que nunca participou de sociedade alguma. Como é que seria? Andaria só sobre dois membros? Utilizaria as mãos? Estaria cabeludo? Seria assim... como se comportaria? Trejeitos, sorrisos, como é que seria isso? Então é difícil imaginar um indivíduo sem sociedade, e é difícil imaginar, aliás, impossível imaginar uma sociedade sem indivíduo. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso e durante esse período que nós vamos estar aqui discutindo. Bom, processo de socialização. É chamado de socialização o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade e são formados por ela. Quero me colocar bem aqui. Massa demais, olha eu aí na multidão. Bom, deixa eu ver o que tem aqui. Vamos lá. Os indivíduos, aquela criancinha que acabou de ser parida, ela é um ser à parte à sociedade. Lógico, se nós formos ver ao pé da letra, essa criança já foi influenciada na barriga da mãe. Mas vamos imaginar que não, nesse momento. Essa criança, quando nasce,
ela está diante de um conjunto de regras e fatores que precisam entrar na mente dela, no comportamento dela, no modo dela ver o mundo. E quem vai fazer o nome desse processo é socialização, entrar na sociedade. Mas se liguem, entrar nas sociedades, temos várias. Então, essa questão é de se pensar nesse primeiro momento, que é o processo de socialização. É o processo pelo qual os indivíduos eles são apoderados pela sociedade. O indivíduo que, diríamos, nasceu ali neutro, de repente vai utilizando um modo de pensar, um modo de se comportar, um modo de falar da sociedade na qual ele se encontra. Certo? Perguntas? Oh, não, que aula maravilhosa. Eu sei, calma. Deixa eu botar minha caninha pra cá. Lê aí. A cena aqui é bem interessante, né? Do nosso livrinho, que é um livrinho antigo, mas que já tem um conteúdo que eu diria um bom conteúdo. Nossa individualidade se constrói no contexto das relações com os diferentes grupos e instituições dos quais participamos. Por isso temos experiências semelhantes ou diferentes das de outras pessoas. Por isso que esse confronto de gerações, entre a sua geração e a geração do seu pai ou dos seus avós. É difícil de entender, de saber como é que eles conseguiram viver naquele contexto, assim como é difícil para eles imaginar como vocês conseguem viver nesse contexto midiático, no qual aí nós temos na figurinha, no desenho, dos monitores e um casamento virtual, coisa que não é tão incomum para a gente hoje, seria muito incomum para outras pessoas em outros contextos. Então, Timóteo, mas eu sou assim, eu tenho a minha individualidade. Com certeza. Tu tem a tua individualidade, mas a tua individualidade é formada por diversas influências sociais, que eu não tenho condição de medir, e nem você tem condição de colocar no papel. Eu fui influenciado 10% por papai, 20% por mamãe, 10% por vizinho. Não existe essa possibilidade. Uma coisa é certa: você não seria você, não teria esse comportamento, não teria esse jeito se tivesse nascido em outro contexto. Já pensou nisso? Você não tem como provar isso. Não tem como provar que seria a mesma pessoa se tivesse nascido em outro contexto. Agora, existem indícios fortes no seu comportamento para eu dizer que você só se comporta assim graças a ter nascido neste exato contexto. Que louco, cara. Professor, você é tão maravilhoso. Calma, eu sei. Inclusive, uma observação aqui. Esse vídeo é justamente para ajudar vocês, porque eu sei que vocês estavam sentindo falta assim, de algo a mais para estudar. E algo a mais pode ser o belo. O belo chama a atenção, o belo provoca. O belo vai me fazer acordar mais cedo para estudar. Tá aqui o vídeo. Perfeito. Então, vem aqui, Timóteo. Fica aqui do lado da criança. Peraí, deixa eu ver. Sim. Oi. Amei. Parei. Ao nascer, a criança chega ao mundo que já está pronto. Nesse momento, ela ainda não reconhece como pessoa, pois ainda não domina os códigos sociais. Timóteo, o que são códigos sociais? Olha, são tantas coisas, mas eu vou dar um exemplo de uns bem comuns para iniciar você nessa ideia de código. Isso aqui é um código que passa uma informação. Isso aqui é um código que passa uma informação. Isso aqui é um código que passa uma informação. Se eu piscar os olhos, também é um código que passa uma informação. Tem um sinalzinho aí que foi utilizado até em campanha política, é um código que passa informação. Esse sinal também, que pode ser visto como ok ou como outras coisas também passa informação.
Então veja o tanto de possibilidades que nós temos, entende? Tudo passando informações. Então, tem... É assim? Mas fica mais embaixo, né? Aí o biquinho. Não vou fazer o biquinho aqui porque já é demais. Mas se liguem, tudo isso são códigos sociais. Mas o modo como você anda, o modo como você fala, também são códigos. A linguagem é um código social. Quando eu falo bola, você entende aí alguma coisa relacionada ao que seria uma bola. Então é um código social. Tudo isso. Então é interessante que eu já tive 4 sobrinhos, né? Minha irmã já pariu bastante, um pouquinho. É interessante que tem uma fase, logo que nascem, as crianças se mexem de forma tão monstruosa. Como assim monstruosa, Timóteo? Se mexem sem jeito, porque elas mexem todos os músculos, elas não têm controle, não têm padrão de comportamento, então elas vão mexendo todos os músculos do corpo, total. Então fica algumas cenas assim esquisitas, diríamos feias, lógico, pra gente que é babão é lindo. Mas fez porque as crianças estão se acostumando com o seu próprio corpo. Olha só outros sinais, outros códigos de trânsito, também refletem muito do que é a percepção ou entendimento social de algo. Silêncio. Então, no processo de conhecimento do mundo, a criança percebe que existem outras coisas ao seu redor. Descobre que há coisas que pode fazer e coisas que não pode fazer. Códigos, tudo isso por códigos. O código pode ser uma palmada, o código pode ser uma cara feia, o código pode ser uma conversa, o código pode ser um castigo, mas você vai percebendo o que é aprovado, o que é aprovável, o que não é aprovável, etc. Tá? Então vamos lá. Ao conviver com a família e com os vizinhos, frequentar a escola, ver televisão, passear e conhecer novos lugares, coisas e pessoas, a criança vai se socializando. Se ligue, pessoal, se ligue. Olha só o que colocaram aqui: família, vizinhos, televisão. É isso que eu estava falando agora, que não tem como você dizer quantos por cento você tem de televisão, quantos por cento você tem de TV Globinho, acho que vocês não são dessa época, mas quanto tempo vocês têm de TV Colosso, eu sou dessa época, não conhece? Dá o Google. Quanto tempo vocês têm de influência da família, do pai, do tio, tá? Não dá para medir isso. Mas uma coisa é certa, você vai se socializando a partir disso. A partir disso, você vai socializando. Calma, Timóteo, vamos lá. Nesse processo, ela aprende e interioriza palavras, significados, ideias, enfim, os valores, do modo de vida da sociedade da qual faz parte. Um exemplo aí do dominó, não vamos comentar muito porque é a ideia de entender regras do jogo. Na verdade, só uma dica: socialização significa entender as regras do jogo. Entender as regras do jogo. As diferenças no processo de socialização. Timóteo, se todo mundo que faz parte de uma sociedade como a de Rosário, Santa Rita, etc., se todo mundo nasceu nela, por que não são nem todo mundo é exatamente igual um ao outro? É porque não dá. Não dá por quê? Porque nós temos micro-sociedades diferenciadas. Você nasceu no mesmo lugar, no mesmo município, no mesmo bairro. Porém, você tem famílias diferentes, religiões diferentes, percepções políticas diferentes. Então, por mais que você esteja no mesmo lugar, tem muito em comum, mas você vai nutrir, você vai colocar para fora diferenças, porque nós não fazemos parte de uma sociedade, nós fazemos parte de várias sociedades. Entender a sociedade em que vivemos significa saber que há muitas diferenças e que é preciso olhar para elas. Bom, desigualdades promovem formas diferentes de socialização. Isso é uma questão séria, porque muita gente diz assim: basta você querer, dê o seu melhor e você vai chegar lá. Calma, que não é tão fácil aqui, não é tão simples assim. Não é basta o seu querer que você chega lá. É sim, Timóteo, é sim, pare de falar isso. Calma. Nós temos dados estatísticos que mostram que
Numa sala de aula de uma escola pública, no interior do Maranhão, nós temos uma probabilidade pequena de pessoas pobres virarem pessoas ricas. Só um exemplo da questão financeira. Ah, Timóteo, mas a gente tem potencial, a gente pode. Não, poder vocês podem, poder todos podemos. A questão é que existem barreiras para uns diferentes do que existe barreira para outros. As barreiras são diferentes. Então, quem defende a tal da meritocracia vai defender que basta você dar o seu melhor que você consegue. Só um exemplo. Um jogador de futebol do Maranhão que der o seu melhor aqui é muito, infinitamente mais difícil de dar certo do que um jogador que der o seu melhor em outra região na qual o futebol é mais valorizado. Então, ao tratar das diferenças, temos de vê-las no contexto histórico. Analise a sua história, analise a sua percepção de desenvolvimento, como você foi se desenvolvendo. Você vem da onde? Você aprendeu onde? Você se dedicou, você se alimentou bem, muitas coisas, seus pais, o exemplo dos seus pais, tudo isso. A socialização acontece de maneira diferente de acordo com a época e com as condições em que se vive. A socialização das pessoas que vivem em um país de guerra, por exemplo, é diferente daquela das pessoas que moram em um local em que há paz. E na pandemia, vocês já pensaram nisso? Se nossa pandemia continuar durando, como é que vai ser isso para os lugares que estão respeitando a pandemia? Respeitando o contexto. Na verdade, respeitando o próximo, né? Pense em como seria crescer numa região assim. O impacto que isso tem para a sua vida. Aliás, que já tem para a vida de vocês. Socialização. Socialização pode ser geralmente pensado como um processo formal, que é conduzido por instituições. Atenção, que são instituições? O IFMA, eu sei, o IFMA é uma instituição, mas temos que pensar de forma ampla. O IFMA, a igreja, o IFMA como instituição escolar, a igreja A, B e C como instituição eclesiástica. E qual é a primeira instituição que nós fazemos parte? A família. Então, nós temos processo formal quando a família, a igreja, a escola, ela nos formaliza, nos coloca num formato. Então, é um processo formal, formal de formato, coloca numa forma. Existe o processo informal, que acontece na vizinhança, com contato com terceiros, nos meios de exposição, de comunicação, em televisão, internet. Você está sendo formado constantemente na utilização do seu celular. Não, Timóteo, eu sou autônomo, eu me controlo. Você está sendo formado a partir da utilização do seu celular. Bom, olha só, uma diferença também bem marcante é a ideia de espaço privado e espaço não privado. Espaço privado das relações de intimidade e afeto. Existe essa particularidade da família que guarda esse poderio sobre o indivíduo, pelo menos nesse primeiro momento. Um espaço em que a intimidade e o afeto é aprendido. Isso aqui pode em casa, isso aqui não pode fora de casa. Você é acostumado a usar uma roupa em casa e outra fora de casa. E por mais que você diga que você veste a roupa que quer, porque você quer, pense bem como você gosta de usar aquela roupinha velha em casa, aquela roupinha tranquila em casa, e que você geralmente não escolhe ela para sair. É porque você quer? Porque se for por estar bem, você gosta da roupinha velha. Mas geralmente você é influenciado pela sociedade e não utiliza tal roupa rasgada, velha, fora de casa. Não estou falando daqueles rasgados estilosos, não. Estou falando rasgado mesmo. É espaço no qual aprendemos a obedecer às regras de convivência e a lidar com as diferenças e a diversidade. A família é super importante. Nós vamos depois verificar o que é família. Mas nesse primeiro conceito, família é a primeira instituição da qual você faz parte. Seja ela com quantas pessoas forem, seja ela com qual gênero. É duas
é um casal, é um homem e uma mulher, é uma tia e a mãe, é só a mãe, tudo isso é família. Ah, Timóteo, a discussão se é dois pais e duas mães fica ruim, né? Porque a família, não, para o nosso entendimento, família aqui é o primeiro grupo social que te ensina essas ideias de intimidade, afeto, convivência com a diferença. O primeiro, não sei quem é o primeiro grupo, é o que te coloca para o mundo mesmo. Não biologicamente, mas socialmente. É aquele primeiro grupo que você vai aprender as primeiras coisas. Então, e os espaços públicos? Todos os outros lugares que frequentamos. Locais em que precisamos observar normas e regras próprias. Cada um tem sua regra. Eu não posso entrar de calça ali, mas em casa eu fico... aliás, eu não posso entrar de bermuda ali, mas em casa eu fico de bermuda, às vezes sem bermuda, à vontade. Isso quer dizer o quê? Que existem espaços diferenciados. Bom, aqui nós temos as atividades e eu quero concluir esse primeiro momento dizendo que vocês têm que se ligar, o conceito de socialização é importante e o conceito de processo formal e informal. O conceito de socialização, que é um processo, e a ideia de formal ou informal. Se liguem nisso, releiam e aí a gente vai seguindo depois. Um cheiro. Um cheiro? Um cheiro? Tchau, galera.